Eu tenho certeza que o coração de vocês se enche de alegria também, ao ver essas cenas tão bonitas, né? As pessoas entregando o seu coração a Jesus de forma pública através das águas do batismo, apenas como um sinal externo daquilo que já aconteceu no coração delas muito tempo antes. Muito tempo antes. O batismo pelas águas é apenas a celebração do casamento público, mas a relação normalmente começa muito tempo antes, a não ser que você mora nos países do Oriente Médio, né? Às vezes você só conhece o seu esposo no dia do casamento. Mas é uma alegria estar com vocês aqui essa manhã. Eu sei que o tempo está avançado, já me informaram, então hoje eu vou, pela graça do Senhor, acabar no horário. Que eu acho que o meu coração pelo menos já está cheio. De vocês também? Sim ou não? Sim, então o prudente seria eu cantar uma música naquele piano bonito ali e a gente ir embora para casa. Mas como eu não quero ninguém bravo indo embora daqui essa noite não, essa manhã, eu estou com o horário todo trocado. Eu vou ler um pedaço da palavra de Deus para vocês, pensando sobre o que acabou de acontecer aqui hoje. O batismo de todos esses filhos queridos de Deus. Eu gostaria de ler João capítulo 3 para vocês, e eu convido a todos que estão assistindo, tanto na internet como aqui, a abrirem a Bíblia se assim quiserem. E caso você não tenha a Bíblia, não tem problema, eu vou ler para você e vai ficar tudo bem. Tá bom? João capítulo 3. O meu amigo Cosmo já está aqui, já sentou aí, meu amigo Cosmo. Pôs uma camiseta bonita, um boné. Estou vendo você mais leve já. Está vendo só como as águas são maravilhosas? É bom demais. Parabéns, meu querido. Que Deus te abençoe nessa jornada adiante. Vamos lá. João capítulo 3. O texto diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Para ficar mais contextualizado, ele era um grande líder no meio do seu povo, equivalente aos nossos anciãos aqui da igreja, ou aos funcionários e servos da associação, ou da união, ou até mesmo da divisão, ou da conferência geral da nossa igreja, certo? Ele era um homem respeitado. Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus, porque obviamente Jesus já logo no início do evangelho de João já era conhecido e já representava um problema para a religião organizada naquela época. Portanto, Nicodemos o procura de noite, porque Jesus ele é uma figura complexa. Nicodemos não quer ser visto com Jesus de dia, ainda não. E se você conhece o Evangelho de João, você sabe que logo antes do capítulo 3, Jesus esteve no templo de Jerusalém, fazendo aquilo que uma pessoa ponderada, equilibrada, não faz. Ele, de acordo com o texto bíblico, ele expulsou todos do templo com um monte de cordas, um chicote, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. 3 verbos curiosos: expulsou, derramou e virou. E por que Jesus fez isso? Porque isso não é o que a gente espera de uma pessoa equilibrada, ponderada, mansa. Jesus ele entra no templo, símbolo da presença de Deus na terra por milhares de anos. E ele derruba as mesas dos cambistas e todo aquele mercado, porque o templo havia se tornado algo que não estava na intenção de Deus. Havia se tornado um lugar de comércio, havia tornado a religião que deveria conduzir o adorador a Deus. Bem-vindos, meus queridos, bom vê-los.
Vocês estão bem? Estão mais levinhos? Tomar um banho é gostoso, né? Logo antes do culto, assim. Fiquem à vontade. O templo havia se tornado um lugar de mercado, onde a religião era baseada numa barganha e numa troca com Deus. Onde eu vou ao templo oferecendo dinheiro ou meu sacrifício para ganhar algo em troca, e eu saio de lá sem nada de transformação interna. Eu só sigo os mecanismos. É uma religião externa, é uma religião fria, uma religião insensível, é uma religião formal. É uma religião com base em exterioridades e não na transformação interna que acontece dentro, que João Batista, no começo do Evangelho de João, já havia mencionado ao falar sobre frutos de arrependimento que deveriam acontecer dentro do coração daquele que busca de fato a Deus. Jesus, quando ele encontra o templo nessa situação, ele faz o inimaginável. Ele chuta e derruba tudo. Porque a religião de Deus não é uma religião de exterioridades, mas é uma religião de transformação interna. Onde agora em Cristo eu passo a adorar a Deus, não em templos feitos com mãos humanas, mas em espírito e em verdade, por onde quer que eu vá. E muitas vezes essa adoração coincide também em templos feitos por mãos humanas, como nós estamos fazendo hoje aqui. E Nicodemos, sendo um dos principais dos judeus, havia ouvido falar, se não havia presenciado aquilo que havia acontecido dentro do templo. E ele procura Jesus de noite. E ele diz: mestre, Rabi, sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz, se Deus não estiver com ele. Nicodemos inicia o seu bonito discurso sobre o que ele acha que é Jesus, e Jesus interrompe esse discurso. No coração de Nicodemos, Jesus é só um mestre, que está fazendo aí grandes sinais com o auxílio de Deus. Ele ainda não entende quem é Jesus. Para Nicodemos, Jesus é um coach, que vai fazer de Nicodemos uma melhor versão dele mesmo. Ele vai cantar no culto da sinagoga na semana seguinte: Jesus, me ajude a melhorar. Ele não entendeu ainda que Jesus é o Filho de Deus, ele não é um mestre vindo da parte de Deus. Ele ainda não entendeu que Jesus não veio para fazer dele uma pessoa melhorada. Não, ele não entendeu ainda que Jesus veio para fazer ele uma nova criatura, por completo. E é por isso que Jesus interrompe o discurso de Nicodemos e diz as seguintes palavras: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você está tentando entender o quem eu sou e o que eu faço? Você nunca vai entender até você nascer de novo. Nicodemos, você acha que você é um dos principais dos judeus e por causa disso você entende o que está acontecendo aqui? Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Mas você pode ter ideia do que está acontecendo aqui se você nascer de novo. Agora é a vez de Nicodemos interromper o discurso de Jesus e jogar para cima de Jesus aquilo que nós normalmente jogamos para cima de Deus ao ler as Escrituras, que é a mentalidade de causa e efeito que permeia toda a religião humana. Qual é a mentalidade da causa e do efeito? Eu dou dinheiro e Deus me dá uma bênção de volta. Qual é a mentalidade humana? Eu ofereço sacrifícios de louvor e daí Deus vai me abençoar com base naquilo que eu faço, porque Deus só abençoa aqueles que se sacrificam. Não é com base no sacrifício de Jesus que Deus abençoe porque Deus é bom. Não, é porque você tem que fazer um monte de coisa para Deus. A nossa mentalidade religiosa humana sempre está ligada a causas e efeitos. Aconteceu um problema no seu trabalho, você fala: puxa, eu não fui na igreja esse sábado. É assim que a gente pensa de vez em quando? Sim ou não, meus queridos? É? Por quê? Porque dentro do nosso coração nós ainda carregamos o peso da religião humana, do paganismo. E curiosamente, ao longo dos séculos da história do cristianismo, esse paganismo continuou permeando toda a religião cristã.
onde eu preciso me ofertar e me sacrificar por Deus constantemente para alcançar dele não só favores e bênçãos. E aí, pastor Batistotti, bem-vindo. Não só favores e bênçãos, mas a própria salvação. Portanto, Nicodemos, como muitos de nós nos apresentamos diante de Cristo, você hoje aqui, Nicodemos naquela época, tentando entender aquilo que Jesus faz, por nossas causas e efeitos. E ele pergunta para Jesus: Senhor, eu tenho que nascer de novo? E para alguém que pensa em causas e efeitos, qual é a única possibilidade de um novo nascimento acontecer? Está aqui. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Está aí, essa é a nossa mentalidade. As causas e os efeitos. O concreto, o carnal, e não o espiritual. Jesus vira para a mulher e fala: minha filha, a adoração não vai ser mais em templos, vai ser em espírito e em verdade. E hoje nós perguntamos: tá, mas em qual igreja eu vou? Porque na nossa mente a adoração acontece só em lugares, sendo que Jesus disse que é em tudo, são em todos os lugares, incluindo dentro da igreja. Só que sem o novo nascimento nós nunca vamos entender as coisas de Deus, porque Deus é espírito. E nós, queridos, nós somos carnais. Jesus vira para Nicodemos uma segunda vez e diz: em verdade te digo, quem não nascer na água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer: importa nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele nascido do Espírito. Então Nicodemos lhe perguntou: como pode suceder isso? Isso é incompatível com como eu pensei a minha vida inteira. E Jesus o acudiu. Como ele também está disposto a nos acudir, porque é difícil entender quem é Cristo pelos moldes da religião antiga. É por isso que Jesus fala que o meu vinho novo não cabe em odres velhos, meus queridos. Ele vai romper os odres velhos. É por isso que ele diz: não adianta você querer seguir papai e mamãe e querer ser o meu discípulo, vai ser incompatível, porque a religião de papai e mamãe não se harmoniza com aquilo que eu estou vos dizendo. Importa nascer de novo. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. E Jesus conclui o seu discurso: água e espírito. Para entendermos, enxergarmos e participarmos do reino de Deus futuro e presente, nós precisamos da água e do espírito. Do batismo pelas águas e do batismo do espírito. O do batismo das águas nós estamos acostumados. Vocês acabaram de testemunhar inúmeras pessoas descendo as águas do batismo. E existe precedente para entendermos o que é isso na Bíblia. Jesus passou pelas águas do batismo, sim ou não? Por quê? Para dar o? Não, está errado. Brincadeira, sim, ele deu exemplo. Só que Jesus tinha algum pecado porque precisava se batizar, sim ou não? Não. Ele saindo do batismo, ele procurou a primeira sinagoga para ele se afiliar àquela sinagoga? Também não. O que a gente fala em entender, e quando vocês chegarem em casa, você pode abrir o Evangelho de Mateus para ver essa beleza acontecendo no texto bíblico, é que quem batizava lá no deserto era um homem chamado João Batista, que apareceu no deserto, no mesmo lugar que Elias havia desaparecido. Lembra de Elias, que foi tomado com a carruagem de fogo no Jordão? No mesmo Jordão aparece João Batista pregando: arrependei-vos. Arrependimento é o quê? Não é orar e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Não, na Bíblia arrependimento é eu estar seguindo um caminho que leva à morte, eu encontrar o Deus da vida e falar: agora eu vou para lá. É a mudança de caminho por completo. Ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E confessando os pecados, as pessoas desciam as águas do batismo. Que interessante, né?
confessando os seus pecados. Essa é uma prática que a gente não faz mais. Porque, obviamente, seguir o Evangelho vai criar vários problemas aqui. Nós não confessamos os nossos pecados em público, por quê? Porque a gente não quer perder o nosso prestígio aos olhos uns dos outros. A gente não quer revelar uns para os outros que no final das contas nós somos pobres de espírito, que curiosamente é o primeiro passo rumo ao caminho de Deus. Mas aqueles que se arrependiam, a vida era transformada de tal forma que ele não se incomoda mais em compartilhar os pecados passados. Por quê? Porque os pecados passados, as lutas passadas podem fortalecer aqueles que também estão passando pelas mesmas dificuldades. A minha reputação acaba no arrependimento. E agora eu me torno puro de coração, transparente, sem medo nenhum em ter transparência diante de Deus, que vê todos os meus pecados, e transparência diante de todos. E é por isso que quando as pessoas se arrependiam, buscavam esse novo caminho, elas confessavam seus pecados. Como eu já tive boas conversas com o Eduardo e com a Priscila, que não me confessaram pecados nenhum, só coisas maravilhosas, que eles antes achavam que eram pecados. Que a religião confunde bastante também. E nesse contexto do batismo das águas, Jesus também desce as águas. Para dar o exemplo? Sim. Só que o que a gente não percebe é que Jesus está seguindo o exemplo. Um exemplo que precede Jesus. Um exemplo que nos ajuda a entender o que é batismo pelas águas. E que exemplo é esse? Em algum momento pessoas passaram por águas na Bíblia antes de Jesus? Sim ou não? Alguém me dá um exemplo então. Quem que passou pelas águas no passado? Moisés e quem? Moisés passou pelas águas como? Com o povo de? Não passaram pelas águas? Sim ou não? Passaram. E logo depois deles terem passado pelas águas, eles foram para o deserto. Ótimo. Perfeito. O que mais? Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, eles passaram pelo próprio rio Jordão. E depois eles entraram na terra prometida. Pronto, está aí, ó. Passaram pelas águas. Curiosamente, quando você vê João Batista pregando como Elias, e lembrem de Malaquias, vocês adventistas, vocês lembram de Malaquias, certo? Eis que nos últimos tempos viria Elias, preparando o caminho do Senhor. E qual que seria o trabalho desse remanescente fiel final? Ele converteria o coração dos pais para com os filhos. E o que é que João Batista está fazendo no deserto? Abrindo uma porta, para que um novo Israel seja formado, e para que Israel, o novo, agora tenha a mesma experiência dos pais antigos, passando pelas águas, e iniciando uma nova jornada na companhia de Deus. Isso não é lindo? No batismo das águas, eu estou participando de algo que é extremamente antigo, um rito que tem raízes na própria história de Israel, no povo passando pelo Mar Vermelho, na companhia e na liderança de Deus. E quando vocês, meus queridos, passam pelas águas do batismo, vocês agora estão abrindo mão da sua história individual, para que a sua história agora faça parte de uma história maior, que é a história de Israel, que luta com Deus e prevalece. Quando eu passo pelas águas, eu estou nascendo de novo para uma nova família, para uma nova realidade de vida, uma nova história. E Jesus seguiu esse exemplo também. Ele passa pelas águas para falar: olha, minha história não está desassociada com o que veio antes. E eu também vou passar pelas águas, dando o exemplo para que todos os outros também tenham a mesma experiência que eu. O coração dos pais retornando ao coração dos filhos. A religião antiga se alinhando à nova religião no Espírito. Só que esse é o batismo das águas. Esse vocês conhecem. A gente batiza até gente 2, 3, 4 vezes aí. Tem gente que já tem até 6, 7 diplomas, né? Tanto banho que tomou na igreja, gostoso. E por que é que muitas vezes a gente volta a cair e tudo mais, e bater e batizar de novo, e ficar em dúvida e tudo mais? Porque a gente se esquece da outra parte do que Jesus ensina. Que a entrada do reino agora e futuro não é só pelo batismo das águas, mas é através do batismo do que, igreja? Do Espírito, que é algo meio obscuro para muitos de nós.
nós falhamos em entender que o batismo das águas, inclusive, é o menor dessa lista que Jesus faz. É o mais simples. Eu posso descer aquelas águas ali 10 vezes ali. Agora, o batismo no Espírito é diferente. Porque agora, dentro dessa nova história, Israel passa pelas águas saindo do Egito e é alçado ao deserto. E quem que os acompanha durante o deserto todo? Deus. Numa nuvem durante o dia e numa tocha de fogo durante a noite. Porque é impossível Israel sobreviver sem a presença dele na vida. Isso era só um símbolo, um sinal de coisas que haveriam de vir no futuro. João Batista diz: haverá alguém que virá depois de mim, que não vos batizará com água, mas vos batizará com o quê? Com o Espírito. E querido pastor que falou aqui, que bonito vocês fazerem um encontro aqui para os recém-batizados. Isso é muito bonito. O Ministério da Conservação, eu ouvi. Uma excelente iniciativa. Precisamos incluir eles dentro da família, sem dúvida nenhuma. Mas por que existe ainda ministérios de conservação? Porque, meus queridos, o batismo tem sido muitas vezes apenas na água. Quando eu me entendi que as minhas perguntas tiveram respostas, ok, agora eu estou pronto, eu estou informado. Mas, queridos, o batismo do Espírito não vem através de palestras teológicas, não vem através de ensinamentos doutrinários, não vem através da causa e efeito que você está acostumado, não. O batismo do Espírito é uma ação única e exclusiva de Deus. No coração daquele que se dispõe a reconhecer sua pobreza de espírito e permitir que Deus tome conta de tudo. Israel sai das águas do Egito para o deserto na companhia de Deus, e quando Jesus é batizado nas águas, ele ouve uma voz. Ao Espírito descer sobre ele como uma pomba, ele ouve uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, Deus diz. Querido Eduardo, Priscila, Cosmo e todos os outros que se batizaram essa manhã, hoje eu estou falando para vocês. Eu quero que vocês entendam que o batismo pelas águas é só um sinal externo de algo que já deve ter acontecido dentro do coração de vocês. O Espírito que em algum momento da sua vida tomou posse e iniciou agora uma jornada de transformação completa, onde você não vai ser uma melhor versão de você, não, você vai ser uma nova criatura, e essa nova criatura não nasce de novo do dia para a noite, não. É um processo de vida agora. Por que é um processo de vida? Porque agora Cristo vai nascer em vocês e vai crescer, transformando o seu olhar, a sua fala, o seu toque, as suas afeições e todas as coisas em radical semelhança ao próprio Cristo. O batismo do Espírito é a validação de que o amor de Deus é concreto e real no coração de vocês. E de que já não restam mais sacrifícios que eu preciso fazer por Deus. Não, eu recebo e eu aceito o sacrifício que Ele fez por mim, para eu viver em liberdade de vida, nele. Por que é que Jesus ouve, esse é o meu filho amado, antes do ministério dele? Quando Jesus saiu das águas do batismo, ele tinha feito algum sermão já? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Ele tinha feito algum grande milagre? Sim ou não? Sim ou não? Não, você está certo, não. Ele tinha feito alguma grande multiplicação de pães e peixes até então? Sim ou não? Não. Sabe o que a Bíblia diz que Jesus tinha feito até então? Nada. E ao passar pelas águas, e ao receber o Espírito, ele ouve da parte de Deus: esse é meu filho amado. Por quê, meus amigos? Porque o amor de Deus por vocês recém-batizandos e a todos nós que estamos batizados há décadas, não está atrelado às suas obras. O amor de Deus já é teu. E quando eu entendo isso e o Espírito toma conta da minha vida, o resto da vida, meus amigos, é só uma consequência.
Porque Jesus sai agora para viver e para morrer por todas as criaturas, não para ganhar o amor de Deus, mas porque Ele já tem o amor de Deus. Querido Eduardo e Priscila, dos batizandos, eu conheço vocês, eu estou aqui porque vocês pediram e o pastor Batistotti, que é irresistível recusar um convite dele. Eu posso contar mais ou menos o que vocês contaram para mim, sim ou não? Eles já são membros aqui há muito tempo, vocês conhecem eles, sim ou não? Sim? Quando eles chegaram para mim umas semanas atrás, eles falaram: pastor, a gente é um caso difícil na nossa igreja. Eu falei: meus filhos, se vocês são um caso difícil, eu serei o vosso pastor, não é mesmo? Porque eu sou o pastor dos casos difíceis também hoje em dia. Eles falaram que, como é comum em todas as igrejas, e eu vou dizer isso não como nenhuma repreensão à igreja de vocês, porque eu acabei de ser tão bem recebido aqui na igreja de vocês, mas meu pai foi pastor de igrejas grandes, eu já fui membro de igrejas grandes, e o que acaba acontecendo em igrejas grandes é que vem muita gente, entra e ninguém percebe às vezes. E por muito tempo eles vieram aqui sem nenhum tipo de contato com ninguém, mas continuaram voltando. E na medida que eles foram avançando na caminhada deles com Cristo, eles entenderam que as visitas que estavam chegando precisavam ser acolhidas, e eles começaram a acolher as visitas, mesmo nem sempre sendo acolhidos pelos próprios membros da igreja. Por que isso aconteceu na vida deles, meus queridos? Eu te digo, porque Cristo nasceu no coração deles. E o que vocês acabaram de ver aqui é só um detalhezinho daquilo que Deus já está fazendo no coração do Eduardo e da Priscila. Que bênção você, que presente de Deus para a nossa igreja vocês são, queridos. Porque, amigos, o batismo nas águas, ele pode te tornar membro de uma igreja. Mas o batismo no Espírito vai te fazer uma igreja. Notaram a diferença, não? Você pode descer nas águas quantas vezes você quiser, em quantas igrejas diferentes você quiser, mas nascendo de novo no Espírito, você vai se tornar uma igreja. Você vai se tornar templo do Espírito, e agora o Espírito vai habitar em você, não para mudar a sua dieta alimentar, não, mas para que você seja luz, perdão, graça e misericórdia para todos ao seu redor. O batismo pelas águas vai te fazer um dizimista. Mas o batismo do Espírito, meus queridos, vai te fazer como Cristo, dando tudo pelos outros, e não só 10%. Tudo. Tempo, dinheiro, alegria, abraço, perdão e misericórdia. O batismo nas águas vai te fazer adorar dentro desse prédio aqui. O batismo do Espírito vai fazer da sua vida uma verdadeira adoração, dentro e principalmente fora desse prédio. Porque a mãozinha que vai ofertar dentro do potinho, dentro da igreja, vai estender para dar comida para o pobre na rua também. O hino de louvor que você vai cantar aqui dentro também vai ser a palavra de conforto que você vai oferecer para aqueles que não se encontram aqui dentro também. Porque a religião de Cristo não se limita a prédios. O batismo nas águas te torna uma melhor versão de você. Mas o batismo no Espírito te transforma numa nova criatura em Cristo. E até quando nós vamos viver na nossa religião de causas e de efeitos? Até quando nós vamos viver barganhando com Deus? Até quando nós vamos recusar a voz que já te diz agora, no meio do seu pecado, meu querido irmão e irmã, que você é um filho amado de Deus, e que Deus olha para você e te vê com grande prazer? Jesus vira para Nicodemos e diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eduardo, Priscila e queridos batizandos, que Deus continue realizando a boa obra que Ele começou em vocês. Aos meus queridos que estão batizados há tantos anos,
que Deus continue realizando a boa obra que Ele começou em cada um de vocês. E que Cristo possa diariamente nascer de novo no seu coração, e esse novo nascimento e crescimento de Cristo em você não acontece, mais uma vez, por obra sua. Você pode querer acordar quantas madrugadas você quiser para ler e orar, essa é uma obra de Deus, ao você se dispor e se despir diante do Eterno, para que sim, toda a sua leitura, sua devoção e a sua oração surja do terreno fértil de um amor que já foi aceito por você, e que você não está querendo conquistar de Deus através de obras. Meus queridos irmãos, importa nascer de novo, na água e no Espírito, e que o amor de Deus continue nos guiando até o último dia, pela graça e pelo amor de Cristo Jesus crucificado. Amém. Eu vou cantar antes de ir embora, porque agora eles estão aqui. Eu vou cantar um hino, aí vocês podem. Você vai orar, pastor Hortolano? Tá bom. Você vai cantar mais uma também? Você prefere cantar? Você quer que eu cante, né? Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Se você conhece, canta comigo. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem me almejar. As maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem nos buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado eu sou. Agora minha parte favorita. Mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria eu vou. Qual filho do seu lar, saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a vinda é certa quando eu não sei, mas Ele me achará alerta, com Ele ao céu irei, com Ele ao céu irei. Senhor, toma esses teus filhos recém-batizados em tuas mãos. Eles encontraram nessa comunidade em Campinas uma família, um corpo, do qual agora eles farão parte. E que essa igreja, Pai, sim, possa se reunir semana após semana nessa casa, feita por mãos humanas,
mas louvando sempre ao Deus que nos impulsiona para levar essa igreja como casa, através da nossa vida ao mundo, às ruas de Campinas, pela sua graça e pela sua misericórdia, para congregarmos não só aqui, mas lá, para ofertarmos não só aqui, mas lá também, e para encontrarmos a Cristo aqui, sim, mas no rosto daqueles que precisam de Ti, lá também. Nós fomos batizados nas águas, Pai, mas que possamos sair dessa casa hoje, batizados no Santo Espírito do Cristo crucificado e ressurreto, para que possamos viver em liberdade e em novidade de vida nele, ao nos oferecermos e nos darmos um pelos outros. Pai, que possamos encontrar comunhão contigo, ao comungarmos uns com os outros, aqui e lá, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que pena que acabou, né? Uma mensagem tão inspiradora como essa que nós tivemos, mas nós vamos, em consonância com ela, cantar o hinos cheios do Espírito. Você pode se colocar em pé?